Existe uma armadilha silenciosa que está sabotando seu sucesso e você provavelmente cai nela todos os dias. A necessidade de aprovação. Já percebeu como você diminui a sua voz em reuniões importantes? Como hesita antes de postar aquela ideia nas redes sociais? Como muda de opinião quando alguém discorda de você? Hoje eu vou te mostrar que as pessoas mais respeitadas do mundo não necessariamente são as mais queridas. E como você pode se libertar dessa prisão invisível que está limitando todo o seu potencial. O que você faria se soubesse que nunca mais seria julgado? Pense nisso. Que decisões você tomaria? Que mensagens compartilharia? Que projetos começaria? A verdade é que vivemos viciados em validação externa. Desde cedo fomos treinados a buscar aprovação dos pais, professores, amigos, chefes e até de estranhos na internet. Criamos um sistema interno que dispara dopamina cada vez que recebemos um like, um elogio ou um aceno de cabeça. Mas esse vício tem um preço alto. Quando você vive em função da aprovação dos outros, você entrega o controle da sua autoestima para pessoas que muitas vezes nem conhecem a sua história e os seus valores. É como dirigir um carro com volante nas mãos de estranhos. Esse ciclo cria armadilhas devastadoras. Você deixa de tomar decisões importantes porque está sempre calculando o que os outros vão pensar. Você suaviza tanto as suas palavras que sua voz se torna genérica, sem impacto nenhum. E cada vez que você se molda para caber nas expectativas alheias, você perde um pedaço de quem realmente é. O mais triste é que agradar a todos é matematicamente impossível. E aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta ser aprovado por todos, menos você é respeitado por quem realmente importa. Essa armadilha de aprovação aparece com mais forças em áreas específicas da nossa vida. Nas redes sociais é um campo minado perfeito para a busca de validação. Quantas vezes você já apagou um post porque não recebeu likes suficientes? Ou deixou de compartilhar uma opinião por medo de críticas? As redes sociais criaram um sistema de recompensa instantânea que alimenta a nossa necessidade de aprovação. No ambiente de trabalho, principalmente em reuniões onde você tem uma ideia diferente, mas fica em silêncio para não balançar o barco, ou quando você trabalha horas extras, não porque quer, mas talvez porque teme ser visto como alguém que não veste a camiseta da empresa. Nos relacionamentos pessoais, quando você engole suas necessidades para não parecer muito exigente. Nas decisões de carreira e negócios, quantas pessoas seguem carreiras que não amam, porque é o que a família espera? Quantos empreendedores deixam de lançar produtos inovadores porque ninguém está fazendo isso ainda? E talvez o mais importante, na relação com você mesmo, é aquela voz interna que diz que você não é bom o suficiente, que precisa de validação externa para confirmar o seu valor. É o hábito de se comparar constantemente com os outros e sempre se sentir aquém. Em todas essas áreas, o padrão é o mesmo. Você troca sua verdade por migalhas de aprovação. E a cada troca, você perde um pouco mais de si mesmo. Existe uma diferença fundamental entre aprovação e respeito. A aprovação é emocional, superficial, instável. Ela vem quando você agrada e não causa desconforto. É como o açúcar, dá um prazer momentâneo, mas não sustenta. O respeito é racional, profundo e duradouro. Ele vem quando você demonstra integridade, consistência e autenticidade, mesmo quando isso incomoda. É como proteína, nem sempre é mais gostoso no momento, mas constrói estruturas sólidas. Pessoas podem te aprovar sem te respeitar. Elas podem gostar do seu jeito agradável, mas isso não significa que confiem em você para liderar ou tomar decisões difíceis. Por outro lado, pessoas podem te respeitar profundamente sem necessidade de concordar com tudo que você faz. Pense nos grandes líderes da história. Nem todos concordavam com eles, mas o respeito era inegável. O que gera respeito não é unanimidade, mas consistência. É a coragem de sustentar os seus valores, mesmo quando isso tem um custo social. É a disposição de estabelecer limites claros e defendê-los. Quando você tenta ser tudo para todos, você se torna previsível e manipulável. Não há contraste, não há autenticidade. Você se torna uma versão diluída de si mesmo. Nosso cérebro está programado para prestar mais atenção ao que é diferente, ao que se destaca. Quando você tem a coragem de se posicionar de forma autêntica, você ativa o sistema de atenção das pessoas. Elas podem não concordar, mas certamente vão notar. Pense em alguém que você respeita profundamente. Provavelmente não é a pessoa que sempre concorda com você, mas alguém que demonstra autenticidade e tem princípios claros. Buscar respeito não significa ser rude ou inflexível. O que proponho é uma autenticidade estratégica.
ser verdadeiro sem ser tóxico, se posicionar sem destruir pontes. O respeito também está ligado à relação com você mesmo. Quando você se respeita primeiro, seus limites, seus valores, seus tempos, você ensina os outros a fazerem o mesmo. Agora vamos ao que realmente importa. Como fazer essa transição na prática? Como deixar de ser refém da aprovação alheia e construir uma presença que naturalmente comande respeito? Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, se inscreve no canal e deixa o seu like. Você vai ajudar bastante a levar esse conteúdo para mais pessoas que estão precisando. Retomando, a primeira coisa que você pode começar praticando para mudar isso é o não. Um não estratégico. Identifique áreas da sua vida onde você costuma dizer sim automaticamente, mesmo quando isso vai contra os seus valores. Estabeleça critérios claros para quando você dirá sim e quando dirá não. Quando disser não, faça-o com clareza e sem longas justificativas. Use simplesmente agradeço o convite, mas não será possível. É suficiente. Lembre-se, cada não para o que não importa é um sim para o que realmente importa. Desenvolva também a sua voz autêntica. Muitas pessoas foram condicionadas a falar mais baixo ou adicionar perguntas no final de afirmações para parecerem menos assertivas. Elimine frases como só acho que, talvez, se não for um incômodo. Substitua por desculpa incomodar, por agradeço sua atenção. Pequenas mudanças na linguagem criam grandes mudanças de percepção. Aprenda a arte da discordância respeitosa. Use a técnica do sim e em vez do não, mas. Por exemplo, em vez de dizer não, não vai funcionar porque, diga sim, entendo o seu ponto de vista e gostaria de acrescentar outra perspectiva. Pratique expressar discordância em situações de baixo risco antes de fazê-las em momentos cruciais. Estabeleça e comunique os seus limites. Identifique áreas da sua vida onde seus limites são frequentemente ultrapassados. Pode ser tempo, energia ou espaço pessoal. Comunique esses limites da forma clara e antecipada. Por exemplo, estou disponível para reuniões entre 9 e 17 horas. Ou preciso de 24 horas para responder às solicitações não urgentes. O mais importante, seja consistente na aplicação desses limites. Cada vez que você permite que um limite seja violado, você enfraquece todos os outros. Por fim, cultive a presença consciente. Sua postura física comunica muito mais sobre como você se vê. Pratique ficar com a coluna ereta, manter contato visual firme e respirar conscientemente. Antes de situações importantes, faça um exercício de postura de poder. Fique de pé por 2 minutos com os braços abertos e a coluna ereta. Isso não apenas muda como os outros te percebem, mas altera sua própria bioquímica, aumentando a confiança e reduzindo o estresse. Lembre-se, a transição da busca por aprovação para o cultivo do respeito não acontece da noite para o dia. É um processo que exige prática e coragem. Pessoas que estavam acostumadas com a sua versão agradável podem reagir negativamente quando você começar a estabelecer limites. Isso é normal e, na verdade, é um bom sinal. Significa que você está criando um novo padrão de relacionamento baseado no respeito mútuo, não na aprovação unilateral. Para finalizar, eu quero deixar vocês com algumas verdades poderosas. O respeito que você busca nos outros começa quando você para de se rejeitar em silêncio. Cada vez que você diminui a sua voz ou abandona seus sonhos por medo da crítica, você está ensinando ao mundo como te tratar. Sua autenticidade é a maior vantagem em um mundo cheio de cópias. O original sempre terá mais valor. Você não foi criado para caber em caixas, mas para expandir horizontes. Sua missão não é agradar a todos, mas impactar profundamente aqueles que estão alinhados ao seu propósito. O preço da aprovação universal é a mediocridade garantida. Escolha ser extraordinário para poucos em vez de ser medíocre para muitos. A partir de hoje, faça essa promessa a si mesmo. Eu escolho o respeito sobre a aprovação. Eu escolho ser quem sou, sem pedir desculpa, sem pedir licença. Se esse conteúdo impactou você e ainda não se inscreveu e curtiu, agora é a hora. Lembre-se, sua voz importa, sua mensagem importa, e o mundo precisa da sua versão mais autêntica e corajosa. Já vou deixar indicado esse próximo vídeo aqui, ó. Muito obrigado de verdade e até o próximo vídeo. Até logo.